Entrevista do dia. Bom, assim como adultos, crianças e adolescentes também estão sujeitos aos impactos da depressão e de doenças mentais, e as graves consequências mais graves podem ser vistas no crescimento dos casos de suicídios e automutilação de pessoas desta faixa etária ao longo dos últimos anos no Brasil. Esse aumento alerta também para os sinais que pais, professores e profissionais da saúde estão deixando passar despercebidos e que poderiam ajudar na redução dos números. Os mais recentes dados indicam que há uma média de 2 suicídios de adolescente por semana em Manaus, um número extremamente assustador. Também houve aumento no registro da prática de automutilação em jovens com componentes patológicos e psicológicos. E para falar sobre esse tema delicado, está nos nossos estúdios, aqui no programa 18 Horas, o médico psiquiatra Luiz Henrique. Seja muito bem-vindo ao 18 Horas, aos estúdios da Mix. Boa noite. Boa noite, Karime, e boa noite a todos que nos ouvem. Então, o que está acontecendo com a nossa juventude? Existe mesmo esse número maior dessas medidas extremas ou é só acesso ou essas informações estão chegando mais fácil para todos? Karime, tem a gente precisa diferenciar 2 elementos aí. Um deles é o transtorno mental e o outro é o desfecho suicídio. Então, são 2 coisas que, apesar de terem alguma relação, não é uma associação absoluta. Ou seja, eu não posso dizer que uma pessoa que cometeu suicídio tinha depressão, como eu não posso afirmar que quem tem depressão vai tentar suicídio alguma vez na vida. São distintos, são 2 coisas distintas, claro. Exatamente. Então, e nesse caso, por que a depressão está se alastrando tanto entre jovens? Do ponto de vista estatístico, Cid, não existe essa confirmação de que a depressão esteja se alastrando entre os jovens, né? E é justamente por isso que eu comecei abrindo falando que depressão e suicídio, apesar de terem alguma relação, essa associação não é absoluta, né? Então, quando se vê uma taxa de suicídio aumentando entre jovens, a primeira associação que se faz é depressão está aumentando, o que não é verdade, né? Então, existe do ponto de vista estatístico um aumento secular da prevalência e da incidência de depressão, mas decorrente do número de pessoas na população. Então, em números absolutos, há um aumento de fato, mas quando a gente vai ver do ponto de vista relativo, ou seja, em percentual, continua a mesma quantidade. Então, 10% da população mundial tem depressão. Se equipara, então, isso. Exato. Agora, a população está aumentando. 10% de 2 milhões, se a gente for considerar a população do estado do Amazonas, que era 15, 20 anos atrás, não é mais a mesma quantidade em números absolutos para quase 4 milhões hoje, né? Então, se nós tínhamos 10% da população 15 anos atrás, era 200 mil pessoas. Hoje são 400 mil pessoas. A população aumentou, então... Dobrou de acordo com a população. Exato, a gente vai ter uma quantidade maior, mas não significa que proporcionalmente esse aumento aconteceu. E como identificar sinais em uma pessoa que indique o quadro grave aí de depressão, que possa levar, inclusive, a um ato extremo? Então, existem alguns sinais que a gente consegue observar de maneira bem fácil, tranquila, e aqui eu já faço um alerta, porque apesar de ser fácil identificar esses sinais, é preciso que a gente tenha um contato direto com a pessoa. E hoje a gente não consegue mais ter contato direto com as pessoas, porque existe um instrumento no meio que dificulta essa relação. A gente sai para jantar e não tem conversa, as pessoas ficam falando no WhatsApp ou vendo as suas redes sociais, a gente não consegue interagir de maneira direta e muitas vezes o discurso da pessoa nos leva a suspeitar de um possível comportamento suicida ou mesmo de sinais e sintomas da doença, depressão. Mais uma vez aqui eu reforço, uma coisa não está atrelada à outra, né? Então, discursos do tipo, tô cansado, a vida já não me faz mais sentido, eu sou um peso para a família, eu não sirvo para nada, eu me sinto um inútil, a minha vida é um vazio. São coisas que a pessoa comenta. Essa sensação de vazio, né? Acho que essas frases assim, eu tô sentindo um vazio. Meu mundo acabou. Ou tá tudo assim sem graça. Isso, sem graça, a coisa não tem mais... Eu não consigo sentir prazer nas coisas da vida, né? Então são discursos que muitas vezes surgem numa conversa simples, mas que as pessoas não conseguem mais perceber por causa da tecnologia. As mensagens de texto, apesar dos emotions, né?
não dá para expressar emoção nesse. O senhor acha que essas frases sinalizam isso? Isso, elas são alerta, na verdade, né? Eu tenho usado o termo triagem psiquiátrica. Eu participo de vários grupos de pais de alunos de escolas e grupos profissionais, enfim, e muitas vezes surge nas conversas, né, dos grupos, aquela coisa assim, meu filho teve uma atitude, nossa, nunca imaginei, nunca pensei. Então a triagem psiquiátrica é justamente para ver se a pessoa tem algum transtorno mental, saber se ela tem algum risco aumentado de cometer suicídio. Como eu falei, ela pode ter transtorno mental e não vai cometer suicídio, como ela pode tentar suicídio sem ter transtorno mental. Então são duas avaliações que a gente faz no consultório e que pode dar assim uma dica, até uma orientação para a família, para a própria pessoa, para o paciente, do que fazer para se prevenir dessas situações, né? Mais extremas. Estamos conversando com o médico psiquiatra Luiz Henrique. Eu li recentemente uma entrevista da psiquiatra Alessandra Pereira, que dá plantão no hospital psiquiátrico, em que ela revela que o número de jovens que se automutilam cresceu muito aqui em Manaus. Isso, cresceu em números absolutos, é isso que eu estou falando. Tem mais jovem na população, né? O grupo que mais comete suicídio, pelas pesquisas nesse campo de suicídio, mostra que estão entre 15 e 24 anos, as pessoas que mais cometem suicídio, né? Então, em números absolutos, nós vamos ter um aumento na medida em que a população está aumentando. E qual o perfil desse jovem? Perdão. Agora, eu pergunto o seguinte: o sistema público de saúde está preparado para atender essa quantidade toda de gente, 10% da população, que tem depressão? Não está preparado para atender. Com a reforma psiquiátrica, a ideia era que surgissem novos centros de atendimento para pessoas com transtornos mentais. A lei prevê um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, um CAPS para cada 100 mil habitantes. Nós temos hoje quase 4 milhões de habitantes, deveríamos ter então em torno aí de 40 CAPS na cidade. Nós temos apenas 4 CAPS na cidade. Tem um outro fator limitante, que é a quantidade de psiquiatras na cidade. Nós somos em torno de 45. Então, a gente não dá conta da demanda, né? Tanto o serviço público quanto o serviço privado, se você quiser uma consulta para hoje e agora, você não consegue vaga, não tem. A maioria dos consultórios estão com vaga para 2 meses, mesmo sendo particular. Aqui pelo aplicativo Humano, a Sandra e o Naldo, eles estão perguntando por que não é mais comum fazer campanhas sobre depressão nas escolas e por que não há também com uma periodicidade maior algum tipo de triagem, já que são os adolescentes e os jovens que são as maiores vítimas dessa situação. Então, essa triagem ela tem que partir da família. A gente não pode submeter a pessoa a uma triagem involuntária. Na escola, mesmo na escola. É difícil alguma fazer. Ação, é difícil de ser feita. Porque tem coisas que a pessoa não tem coragem de falar na frente dos amigos, né? Na sala de aula, por exemplo. Então a criança e o adolescente deveriam ser submetidos a uma avaliação psicológica, se fosse o caso, no ambiente escolar, mas teria que ter autorização dos pais. E aí tem uma questão do estigma ainda, né, do preconceito, do medo, enfim. Muitos pais acreditam que levar um filho ou ele próprio ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, significa ser doido, ser louco, e aí não admite, né, ir em busca desses profissionais. O tabu ainda existe, né? Com certeza. E curiosamente, 60% das pessoas que cometeram suicídio, pelas pesquisas, nunca procuraram um serviço de saúde mental, nunca foram nem ao psicólogo, nem ao psiquiatra. 80% das pessoas que cometeram suicídio, e aqui é um dado mais interessante ainda, 1 mês antes de cometerem suicídio, foram a um médico não psiquiatra. E aqui a gente reforça a importância do especialista no assunto, que quando a pessoa infarta, ela não vai atrás do endócrino, ela vai atrás do cardiologista. Se ela tem um AVC, ela não vai procurar o psiquiatra, vai procurar o neurologista, né? Eu vou fazer uma pergunta de um caso real. Sim. Um bom amigo tem um filho, adolescente, em que esses dias agora trocou algumas mensagens com os colegas e os pais viram as mensagens, que eram mensagens realmente bem estranhas. Que davam indícios de alguma coisa. Dava esses indícios. E num determinado momento o pai tentou conversar, não conseguiu muita abertura, até que a mãe
conseguiu esse diálogo e tudo. O senhor acha que esse diálogo, ele sozinho, só esse diálogo resolve o problema? O adolescente abrindo e tudo? Ou precisa realmente de um acompanhamento médico? Muitas vezes o diálogo ele vai ajudar na questão do suicídio. O suicídio é uma decisão que a pessoa toma. Certo. E essa decisão ela pode ser desfeita a partir de apresentação de soluções, de uma perspectiva diferente da vida. Ou seja, existem 3 fatores que estão sempre muito associados ou fortemente associados ao ato suicida. Então, o desespero, a desesperança e a sensação de que aquilo não vai acabar nunca mais, né? Ou seja, a pessoa está num sofrimento que é insuportável, interminável, e que leva ela a um estado de desespero tamanho que ela só vê no suicídio a saída para aquela dor, né? Para a única saída, né? Então, muitas vezes, a conversa vai ali auxiliar a pessoa a tomar uma decisão diferente, arranjar soluções para o problema que ela vem vivenciando, que pode ser de várias naturezas, né? No trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, dentro de casa, familiar, enfim. Então, a conversa pode ajudar naquele momento. Mas se a pessoa tiver um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, a conversa não vai resolver. Então, se ela tem depressão, por exemplo, atividades alegres, viajar, tirar férias, isso não resolve a doença. A doença é uma doença do ponto de vista neuroquímico, neurobiológico, incontrolável. Então, com uma medicação. A pessoa precisa tomar remédios, né? Okay. E as pesquisas mostram exatamente isso, que quem inicia tratamento psiquiátrico com medicamento, quando a pessoa tem depressão, as taxas de suicídio caem de maneira absurda. Nos Estados Unidos, por exemplo, no início dos anos 2000, por conta da pressão popular, dizendo que antidepressivo causava dependência e era um problema para a população e tal, o sistema de vigilância sanitária americano resolveu colocar tarja preta nos antidepressivos, o que fez com que a prescrição desses medicamentos caísse absurdamente. Com essa queda da prescrição dos antidepressivos, o suicídio aumentou em 20%. Então, assim, você vê o quanto faz diferença a medicação. Obviamente, o FDA depois reviu e percebe-se que o antidepressivo não causa dependência, não é um medicamento tarja preta, traz benefício para o paciente mesmo em uso de longa data, longo prazo, crianças se tratam. Você tem uma ideia, a taxa de suicídio entre crianças de 2 a 4 anos é de 2% da população que tem depressão. De 4 a 6 anos aumenta para 4%. Então, a não tratar mesmo a criança com depressão significa deixá-la submetida a um risco maior de cometer suicídio. Então, não vale a pena. Então, conversar ajuda, mas não resolve. Só tem que tratar a doença dela. Perfeito. Doutor, uma questão. Eu sempre ouço dizer que a pessoa vai tomar remédio para a vida inteira, no caso de depressão, em alguns casos. Eu gostaria de saber, tem cura a depressão? Ou, em alguns casos sim, em outros casos não. A pessoa fica dependendo do remédio pro resto da vida para ter uma vida normal, para ter uma vida muito boa sua social? Pergunta. Porque assim, a gente, na medicina, curiosamente, as pessoas não têm acesso muito a essas informações. Acho que é legal ter aqui no programa espaço para isso, mas cerca de 90% das doenças não tem cura. As pessoas não sabem disso, né? A maioria das doenças, a pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira, ou seja, ela vai ser dependente daquela medicação, daquele tipo de tratamento, para se manter normal, na função que ela esteja ali prejudicada, né? Uma doença hormonal, doenças da tireoide, ou pressão alta, enfim. A pessoa vai ter que tomar medicações ou fazer uma série de tratamentos, medidas, né? Que envolvem medicamentos, atividade física, mudança no estilo de vida, alimentação, espiritualidade, enfim, são coisas que se somam ali para atender a cuidar, né, da doença daquela pessoa. Do ponto de vista psiquiátrico, não é diferente das outras doenças. A doença psiquiátrica, ela tem uma base neurológica, neuroquímica, que não depende da vontade da pessoa puramente. Vamos pensar na pessoa com depressão, que sente uma tristeza que vem do nada, não sabe nem dizer por que sente aquela tristeza. As pessoas em volta dela ficam dizendo, mas você tem tudo para ser feliz, que é pior, você não tem, né, problema nenhum, você não tem nada, por que você tá desse jeito, né? Na verdade, as pessoas em volta estão vendo a pessoa com depressão, mas não aceitam que ela tenha depressão, não aceitam que ela tenha vontade de chorar. Ela não pode chorar, ela não pode ficar triste, ela não pode ficar reclusa. Tá errado, você não pode ficar assim, tem que sair, tem que fazer alguma coisa. A pessoa não pode fracassar hoje em dia. A pessoa não pode fracassar, não pode mais errar, né? Então, assim, nesse caso em particular da depressão, a pessoa tem uma série de sensações físicas e emocionais que são contrárias à vontade dela,
contrárias ao desejo dela, que são decorrentes de uma alteração neuroquímica. Existem regiões no cérebro onde essas alterações acontecem e que não estão sujeitas à vontade do indivíduo. Por isso são uma doença. E eu estou reforçando que é uma doença biológica, neuroquímica. O remédio vai lá no cérebro, corrige a alteração neuroquímica e a pessoa volta a ter as emoções normais. Ela chega ao ponto de dizer assim: fazia tempo que eu não sorria, hoje eu consigo sorrir. Bacana. A pessoa sempre quis sorrir, gente, pelo amor de Deus, ela não anulou a vontade de sorrir, ela queria sentir alegria e voltar a ter prazer nas coisas que fazia no dia a dia, mas ela não conseguia. Não é que ela não quer, ela não consegue. E aí, só para eu finalizar a resposta, para tratar essa doença, depressão é uma doença crônica episódica. Significa o quê? Que a pessoa pode tratar a doença depois de um tempo, parar de tomar a medicação, mas nós já sabemos que depois do primeiro episódio depressivo, ela tem de 70% a 80% de chance de ter o segundo episódio depressivo. Ela vai ter o segundo episódio depressivo, trata de novo, pode parar de tomar remédio novamente. Ela tem de 80% a 90% de chance de ter a terceira crise depressiva. Se ela tiver a terceira, ela vai ter a quarta. Então, a recomendação, muitas vezes no consultório, justamente porque o estado depressivo é terrível, é insuportável, quem nunca sentiu isso não sabe dizer o que é. Eu falo porque eu sei da experiência das pessoas, mas eu mesmo nunca senti a tristeza ou a angústia. É uma pessoa com depressão, mas eu vejo o estado dela na minha frente todo santo dia. Então, deixar a pessoa chegar naquele estado, eu já fico temerário. Então, prefiro recomendar às pessoas que façam tratamento a vida inteira. Tome o remédio todo dia, porque isso diminui para menos de 1% a taxa de voltar a ter outro episódio depressivo. Se sem a medicação o segundo episódio está em torno de 60% a 70%, com a medicação a chance é menor que 1%. Então vale muito mais a pena a pessoa tomar o remédio e ter a sua vida ali tranquila, equilibrada. Ela vai poder estudar, vai poder trabalhar, vai poder viajar. Tem efeito colateral a longo prazo? Como qualquer medicamento, gente, em qualquer tratamento médico. Como se fosse um remédio para pressão alta, por exemplo. Tem gente que tem pressão alta, toma o remédio para pressão, tem tontura, desmaia. E a pessoa muitas vezes vai no consultório do cardiologista e sai de lá com 10 remédios. Ela toma todos, tem um monte de efeito colateral e não reclama. Mas se ela vai no psiquiatra, toma e tem um efeito, esse remédio é muito forte. Ainda é o tabu, doutor? Ainda é o medo de tomar remédio. A pergunta que eu tinha para lhe fazer é a seguinte: o que o senhor poderia dizer para as pessoas, por exemplo, tem algum problema de tireoide, que é algo que ninguém percebe, só vai saber mesmo se for um médico, né? Mas e os sinais são super complicados de se identificar. Sim. Eu próprio tenho hipotiroidismo, exato, que eu só fui descobrir depois de uma depressão muito forte. Então passei por isso, sei do que o senhor está falando. E como é que a gente pode fazer uma autoavaliação para descobrir algo desse tipo? Cid, é bem fácil, na verdade, a pessoa identificar os sintomas. Na verdade, seja de qualquer doença, porque assim, o normal é não sentir nada. Ok. Percebeu diferença, corre. Esse é o normal, é não sentir nada. Então as pessoas muitas vezes dizem assim: mas eu não sinto nem alegria, nem sinto tristeza. Aí eu pergunto. Tá em paz, né? Eu digo assim, mas se acontece algo de bom, eu fico alegre. E se acontece algo de ruim, eu fico triste. Então você tá normal, pronto. Você não tem problema nenhum. A questão na depressão, a pessoa sente tristeza sem ter motivo. Ela não tem razão para sentir triste. É uma angústia, um vazio no peito dela, que ela chega a se questionar: meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Aí começa a vir um monte de pensamento negativo, um monte de coisa ruim, e ela fica: Senhor, tem alguma coisa de errado. Eu vou contar o caso de um paciente empresário, muito bem sucedido, ele entrou no consultório e falou assim: doutor, sabe essa crise que está acontecendo financeira? Não me pegou. Eu estou muito bem, na verdade a crise me ajudou, porque o meu negócio se beneficiou com a crise, né? As pessoas começaram a me procurar mais. Eu tô bem, minha vida é perfeita, minha vida com a minha mulher é boa, meus filhos tranquilos, não tenho um problema. Eu posso lhe dizer de alma lavada, eu não tenho um problema na minha vida. Só que de um mês pra cá eu comecei a sentir uma tristeza, um desânimo, não queria mais ir pro meu trabalho, coisa que eu adoro fazer todo dia. E até aí eu pensei assim: isso vai passar, é uma fase da vida, deve ser por causa da crise, apesar de não estar ruim, mas vamos lá. 2, 3 semanas ele ficou assim. Quando foi lá para a terceira, quarta semana, ele começou a ter um pensamento suicida. Aí ele falou: não, quando esse pensamento chegou, peraí, tem alguma coisa de errado.
Se é uma coisa que eu valorizo, é minha vida. Por que eu quero me matar? Por que esse pensamento vem na minha cabeça de me matar? Observem que ele notou ali uma série de alterações, tudo contrário ao que é o padrão da vida dele. Ele nunca, jamais pensaria naquilo. E a doença, como qualquer doença que dá os seus sinais, acontecem do nada. Você não consegue associar os sintomas a uma situação da vida. Uma pessoa com febre, é normal ter febre? Mas ninguém pergunta, você está com febre porque brigou com alguém? Você está com febre porque passou por algum... Ninguém pergunta isso, né? Mas como a tristeza muitas vezes está associada a situações do dia a dia, a tendência é a pessoa procurar uma explicação para aquilo. Se ela não encontrar, ela pode ter depressão. E aí vale a pena passar por aquela triagem psiquiátrica. Perfeito. Doutor, e o 188 é uma saída? Não. Diz que 188... Desculpem. Não é uma saída. Como eu falei ainda há pouco, depressão e suicídio são duas coisas diferentes, certo? Então a pessoa pode entrar em contato com o 188. A demanda de atendimento no 188 é muito alta. Muitas vezes a pessoa liga e fica esperando alguns bons minutos até ser atendida, né? Para conversar com alguém que não vai dar orientações no sentido de buscar tratamento, que muitas vezes vai ganhar tempo com a pessoa ali para ela não fazer nada, mas não existem medidas efetivas para evitar o suicídio de maneira prática, vamos dizer assim. Ela vai conseguir conversar. Conversou. A depressão passou, se a pessoa tiver depressão? Não. Ela não está passando também por uma avaliação profissional. Porque quem está do outro lado da linha no 88 são pessoas comuns que foram treinadas para fazer aquele atendimento, não são necessariamente psicólogos, muito menos psiquiatras, que vão conseguir dar uma orientação objetiva para a pessoa naquela hora. Então a melhor pessoa que deve ser procurada no momento de dor, de aflição, é a pessoa com quem se convive e tem uma boa relação. Se for o pai, procura o pai, conversa com o pai, pede uma orientação. Afinal de contas, quem está perto conhece bem a pessoa, sabe como ela reage diante das situações. E muitas vezes me perguntam assim, eu tô com um familiar em casa, ele está agindo assim, o que eu faço? Eu digo, eu não sei o que fazer, porque eu não conheço a pessoa. Eu posso dar uma orientação que para aquela pessoa vai ser catastrófico, que para outra seria a salvação. Então, é preciso conhecer bem alguém para poder dar uma orientação melhor. Uma situação aconteceu num caso de um paciente meu, a esposa com ele já há semanas em casa, não tomava banho, tinha vontade de sair de casa, não tinha ânimo para nada, e a esposa ali, vamos, levanta, sai daí, não sei o quê. Num dia desses de revolta dela lá, virou para ele e falou, você tem que tomar um rumo na sua vida, decidir sair daqui, arranjar um emprego, fazer alguma coisa, resolve sua vida. E saiu do quarto. Ele tentou se jogar do prédio dele. Nossa. Então você imagina assim, uma frase... frase pode ser uns gatilhos, né? Resolve a tua vida. Resolver, então, pera lá. Resolver seria me matar? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que vai falar e para quem vai falar. Porque para uma pessoa pode ter um efeito muito positivo. Às vezes, para alguma pessoa, uma bronca resolve. Para outros, a bronca vai acabar com a vida dele. Então, saber exatamente o que falar e como falar é a pessoa com quem se convive, aquela pessoa que é seu camarada, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, aquela pessoa em quem você confia, e ali você vai poder se abrir e ela vai poder dar orientações. Palavras de conforto, de respeito. Mas isso não pode se limitar a essa conversa. Só tem que procurar um profissional para saber se não tem outras coisas por trás. Pronto, aí, ou seja, em qualquer situação dessas, vamos procurar um profissional para ir ter, né, um diagnóstico correto e um tratamento correto também. Muito obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Conversamos com o médico psiquiatra Luiz Henrique. Suas considerações finais. Eu agradeço pelo espaço, parabéns à equipe por ter trazido esse tema para cá. Acho que vale a pena sempre chamar pessoas que têm realmente formação nessa área para poder orientar a população. A internet, o Dr. Google, né, eu costumo brincar, o Google não fez faculdade de medicina, muito menos especialização em psiquiatria ou psicologia. Então, não procurem informações na internet. Procurem um profissional que vai saber dar uma informação mais trabalhada, atualizada. A gente está o tempo inteiro viajando para congresso, fazendo curso, então a gente pode orientar melhor. Então, passe por uma triagem psiquiátrica, passe por uma triagem psicológica e quem sabe assim a gente vai conseguir atender a demanda de depressões e tantos outros transtornos mentais
e reduzir as taxas de O suicídio. CAPS é a saída para quem não tem dinheiro para pagar um sistema particular. Tem o CAPS, tem as policlínicas também, né? Então nós temos aí alguns serviços na cidade funcionando. E tem o serviço da Universidade do Amazonas também, que abriu hoje, inclusive, aqui no centro, para você agendar também a consultas de psicólogos gratuitos. De psicólogos. Exato. As faculdades têm também o serviço de psicologia, né? Também as faculdades que têm, tanto as particulares como as públicas, têm os ambulatórios de psicologia, as pessoas podem procurar à vontade. Muito obrigada. E o 18 Horas foi criado para a gente debater mesmo assuntos importantes, atuais e que possam fazer os ouvintes a refletirem sobre os problemas que enfrentamos no dia a dia. E por isso, tratamos aqui de assuntos delicados e polêmicos, sim, como o programa de hoje. E sempre que for necessário, vamos ter debates desse tipo, com essa natureza, vamos trazer para os nossos ouvintes. Muito obrigada, doutor, novamente. Obrigado a todos, um forte abraço.